aos habitantes do cidade de Colosso. Ok? Só para vocês entenderem, tá bom? Compreenderem. O apóstolo Paulo mandou uma carta aos membros, não aos moradores da cidade, mas os membros da igreja que estava em Colossos, que eram os colossenses. E Paulo, é interessante que ao ler esse versículo, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, até porque esse texto fala sobre a deidade de Cristo, a primazia de Cristo, a primogenitura de Cristo, a eminência de Cristo. E eu lembro que um dia eu tive um debate, um bate-papo, um TJ, um testemunha de enjoar. Porque eles são de enjoar, são chatinhos para dedéu. Tive uma conversa, e eles, o ancião, que era um garotão, porque ancião no testemunho de Jeová não tem nada a ver com uma idade biológica, ancião tem a ver com o intelecto, um cara jovem, me mostrou esse texto para provar que Cristo não é um ser gerado, ele é criado. Por isso o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 18, 17, fala que ele é o primogênito de toda a criatura. Tive que explicar para ele qual era o conceito de primogenitura no Velho Testamento, né, que tem a primazia, a preeminência diante de todos os seres criados. Mas ali nesse texto que fala, versículo 16 de Colossenses capítulo 1, esse texto muito traz à nossa memória, a gente vai aprender aqui, como esse Deus chamado Cristo, ou esse Cristo chamado Deus, é tão importante para nós. Nós vamos começar a partir de hoje, até dezembro, a partir das quartas-feiras e domingos pelas manhãs, aprender dentro de uma temática, uma vida com propósito. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem propósito? E o que é o propósito, pastor? Eu quero entender o que é um propósito. Propósito nada mais é do que um desejo excessivo e contundente de alguma coisa. Propósito não é vontade. Vontade dá e... Então, propósito é aquilo que você tem no seu coração e fica, e perdura. E você vai até conseguir esse propósito. É interessante que homens e mulheres que mais influenciaram esse mundo foram pessoas que tinham propósitos claros e definidos. Homens e mulheres que mais influenciaram a humanidade, tanto positivamente quanto negativamente, foram pessoas que tinham um propósito muito claro e definido, ainda que negativamente ou positivamente. Adolf Hitler, vou dominar o mundo, vou acabar com esses judeus. O cara tinha uma ideia doida, mas tinha um propósito. Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Cristo Jesus, um propósito claro e definido de salvar a humanidade. Ou seja, coloque um desejo no seu coração, bem contundente, fixo, mas às vezes a gente não sabe. Estamos nessa terra, mas nós não sabemos com clareza do porquê eu e você nesse mundo. Por isso que a gente vai aprender um pouquinho, irmã Leda, no decorrer desses dias, até o término do ano, sobre essa vida que Deus nos deu. Você acha, querido, olhe para mim com todo carinho, diante de quase, acho que é 97, né? 97 mil mortos. Você, obviamente você está vivo, você está aqui, você está vivo. Isso é à toa? É à toa? Você acha que durante a concepção da fecundação, você já foi um espermatozoide? E você ganhou uma corrida, uma corrida de mais de milhões e milhões e milhões de irmãozinhos seu que morreram no caminho, não chegaram ao útero para fecundar. Você chegou. Você acha que isso é à toa? Não. Você acha que você está aqui para quê? Para comer iogurte? Para comer feijão com arroz? Para comer pizza? Para comer um podrão da esquina lá do camarada? Para pedir um Beirute? Vamos orar para os nossos irmãos do Líbano. Você não está aqui à toa. Não está aqui à toa. Tem um propósito. Diante de quase 100 mil mortos, se você ainda está vivo, sentadinho, olhando para mim, Deus tem algo na sua vida. Só que às vezes a gente não sabe. E por não sabermos, existem algumas doutrinas,
algumas religiões que têm como slogan: quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. E o ser humano, com essa vontade de saber quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, acaba entrando em uma dessas religiões e acaba indo para um lugar não compatível com a vontade de Deus. Esse texto de Colossenses, capítulo 1, verso 16, fala sobre um pouco desse Deus maravilhoso chamado Cristo, desse Cristo maravilhoso chamado Deus. Colossenses capítulo 1, apenas esse versículo de número 16. Não é um sermão expositivo, os irmãos sabem que eu gosto de pregar um texto expositivo, ou seja, expondo os pontos do texto, mas é mais temático. Vou pegar o tema e a gente vai passear um pouco na Bíblia para compreender um pouco dentro dessa temática. Deus, o centro dos nossos propósitos. Tema da mensagem dessa noite: Deus, o centro dos nossos propósitos. Quer ter um propósito bem claro e definido? Primeiro, coloque Deus como propósito. Coloque Deus como centro. E por quê, pastor? Por causa desse texto. Versículo 16 de Colossenses capítulo 1. Agora deu para achar, né? Vamos lá, o texto diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Vamos todos repetir essa última frase a partir do tudo? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Tudo foi criado por ele e para ele. Mais uma vez. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco à luz desse texto. Me ajude a entender com clareza dentro dessa temática. Deus, o centro dos nossos propósitos. O que o Senhor quer para nós? Qual é o nosso propósito, Senhor? Nos ensine, nos revele verdade contida dentro da sua palavra. Oro no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Propósito nada mais é do que um desejo excessivo, contundente de você realizar alguma coisa. A gente consegue movimentar quando a gente entende com clareza quais são os nossos propósitos. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 14, que um cara chamado Caleb, olha só como é que o propósito que nós temos claro e definido faz com que a gente até sobreviva diante dos intempéries, as complicações. Caleb, depois de 45 chama Josué e fala: cara, eu quero falar contigo, quero bater um papo com você. Josué chega para Caleb e fala: fala, meu irmão, você sabe que aos 40 anos de idade, eu e tu, nós subimos para espiar os 10, trouxemos um relato positivo, os 10 não. Agora, olha o que diz Josué capítulo 14, a dica, Josué capítulo 14, versículo 10. Agora veja bem, Josué, passado 45 anos, eu tenho no meu coração esses propósitos. Agora eu quero a terra que Moisés prometeu dar para mim e para você como herança. 5 anos. E eu ainda tenho isso guardado dentro do meu coração. Veja, quando a gente tem um propósito claro e definido, eles são atemporais. O tempo não tira o propósito que você tem no seu coração. Ainda que o propósito seja para... Quem tem um propósito claro e definido, ainda que seja para o bem, espero que seja, para a ira, por uma ira, ou para o mal, ele continua dando vida a você para você chegar no final do seu propósito. Exemplo, que Deus me dê vida. Vou pegar esse desgraçado que desgraçou minha filha. Quantos já ouviram isso? Que Deus me dê vida, que eu vou fazer vingança com esse miserável, perdoe a palavra, com esse miserável.
Esse cara que tirou a vida do meu filho, que Deus me dê vida, eu tenho um propósito, eu vou acabar com ele. Então, repare que mesmo quando alguém tem algo definido na sua mente, ainda que seja para o mal, ele pede vida até o término daquilo que ele coloca no seu coração. A gente tem que entender, irmãos, com clareza nessa vida o que Deus tem para mim e para você. É preciso a gente encontrar propósitos na vida, mas o propósito na vida só encontra propósito no... Não dá para você entender a vida se você não compreender o Deus da vida. Isso por uma razão muito simples. Você não vai compreender você, os seus propósitos, porque criou você. Você não formou você. A qual formou algo que vai entender o propósito daquela criatura. Você não vai entender o seu propósito claro e definido se você não ir direto àquele ser que o criou. Só quem cria sabe o propósito daquilo que fabrica. Exemplo. Alguém sabe o que é isso? Alguém inventou isso. Ou é de combustível? Não é. Quase, bateu na trave. O que é isso? Um inventor, certa feita, fez isso. E para o nosso bem. Isso é um sensor de nível de combustível. Aquele que fica marcado. Ou seja, isso aqui serve para marcar o ponteirinho. Olha, eu tenho 1/4 de gasolina. Olha, eu tenho meio tanque. Estou indo para a reserva. Sem isso, seria a previsão. Um inventor, que eu não sei o nome, ele inventou isso, na qual a gente não consegue entender. Mas o camarada que fez isso, se tivesse sentado aqui na plateia, com certeza. Eu criei, rapaz. Isso é um sensor de nível de combustível. Eu fiz isso. Eu criei isso. Então entenda que para entendermos os propósitos claros e definidos, somente indo para o Criador que ele fez. Se a gente não for o Criador, vai cometer as piores bobagens. Como nós podemos compreender isso? Os nossos propósitos claros e definidos. Como nós podemos entender os propósitos de Deus em nossas vidas? Primeiro, grave no seu coração. Deus sonhava com você muito antes de você sonhar com Deus. Deus tinha você dentro dele, antes de você ter Deus dentro de você. E detalhe, Deus não precisa de você para nada. Deus não precisava de... Deus poderia muito bem viver sem mim. Deus poderia viver sem você. Mas Deus resolveu trazer você ao mundo porque tinha algo na sua vida. Deus sonhara com você. Papai e mamãe, muito antes até de se conhecerem, Deus já sabia que tinha algo no ventre da mamãe, chamado você, que viria ao mundo. Até o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias fala isso. Antes me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu. O Senhor já tinha me chamado como profeta muito antes de ser formado no ventre da minha mãe. Deus sonhou com você, ainda que você não tenha sonhado com Deus. Ainda que você viva sem Deus, Deus não consegue viver sem você. Ainda que você não consiga ter planos com Deus, Deus não consegue ter planos sem você. É muito bem fazer o que fez, realizar aquilo que ele desejaria, mas no seu coração desejou projetar você nesse mundo, justamente para fazer proezas. Deus sonhara com você muito antes de a gente sonhar com Deus. A Bíblia fala de uma mulher. Não sabemos o nome dela, só sabemos o nome do marido dela, Manoá.
Essa mulher tinha um marido chamado Manoá. Manoá era o pai de Sansão. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, ela era estéril. E o texto sagrado diz, no livro de Juízes, capítulo 3, que o mulher de Manoá, e diz assim: mulher, você vai dar à luz a um filho, esse camarada vai ser um nazireu, ou seja, consagrado, desde o ventre materno, e ele vai começar a salvar o meu povo dos filisteus. Olha o propósito que Deus tinha com Sansão, muito antes da mãe de Sansão sonhar com o próprio filho. Deus sonha com você. Deus acredita em você. Para a gente entender com clareza os propósitos de Deus, entenda, irmão, em nome de Jesus, que existem planos de Deus para nossas vidas. O sonho de Deus em minha vida e em sua vida pode realmente se completar. E tantos nãos que Deus leva, mas Deus continua acreditando no ser humano. Terríveis na para poder ir até ela. Nínive, Sodoma e Gomorra. Mandou um profeta até Nínive. Fala para essa cidade. Eu gosto dessa turma. Eu sonho com esse pessoal. Os ninivitas terríveis. Sodoma e Gomorra. Ao ponto de Deus mandar um próprio anjo. É tão terrível, tão podre essa cidade. O próprio anjo. Vá lá. É terrível. E o texto sagrado diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Descerei e com efeito saberei se o clamor que chega até os meus ouvidos é contundente. Olha só o que Deus diz com relação à cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Deus sonha, ainda que nós não venhamos a sonhar com Deus. Primeira verdade para a gente entender com clareza: os propósitos de Deus em nossas vidas é a gente entender e acreditar que Deus sonha conosco, muito antes da gente sonhar com o próprio Deus. Segunda verdade que a gente pode aprender na Bíblia Sagrada. Aprenda isso, irmão, em nome de Jesus, que eu entrei em crise na semana passada, estava na praça lá, tentando virar um Arnold Schwarzenegger, malhando. Falei: meu Deus, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Senhor, não é à toa, eu preciso ir ali, eu preciso fazer ali, eu preciso fazer alguma coisa. Segunda verdade que a gente pode aprender na Bíblia Sagrada. Aprenda, irmão, que você não é um destino, você é um transporte. Nós não somos o destino da bênção, somos o transporte da bênção. Você não é um terminal, você é uma rodovia. Porque qual é a nossa crise quando a gente não sabe qual é o nosso propósito? A gente pensa que a bênção de Deus é um fim em nós mesmos. Cara, letra engano. Isso é um erro tremendo. A gente pensa que as faculdades que nós nos formamos é para que eu tenha um canudo e é um fim em mim mesmo. Não é. Para que Deus formou você em professor? Para atender alunos. Para que Deus formou você em medicina? Para atender doentes. Para que Deus formou você em pastor? Para atender ovelha. Então veja bem, que a sua profissão, aquilo que você é, não é um fim em si mesmo. Deus chama você, faz você aquilo que Ele deseja, e uma vez você sendo o que você é, você tem que aprender a fazer canalizações para o outro. Ir até o outro, até aquilo que o outro tanto precisa e deseja. Elias, 1 Reis capítulo 19, esse profeta entra em crise. Elias, você pensa que você é a última Coca-Cola do deserto? Elias, você pensa que você é a última traquina do pacote de biscoito? Tem 7.000 joelhos, Elias, que não se dobraram a Jezabel. Elias, o profeta Elias, entra em crise. Senhor, só eu fiquei. Acabou todo mundo, só eu que sou honesto. Todo mundo aqui é podre, todo mundo aqui é desumano. Ninguém atende o Senhor. Acabou todo mundo pecador, só eu fiquei. Mentira. Então aprenda, irmão, em nome de Jesus, para a gente entender que você não é o foco. Você não é o foco da bênção. Aquilo que Deus te dá é para ser compartilhado com o outro.
Aí a gente coloca no nosso carro, propriedade de Jesus. Aí a vizinha chega de madrugada, como a Dilma, né? Já tem um testemunho, preciso do seu carro. E outro dia o camarada falou, com muita contundência, pastor, mulher e carro não se emprestam. Para que Deus deu para você aquilo que você tem? É para ser compartilhado com outras pessoas, irmãos. Isso é bênção. Bênção não é um fim em si mesmo. Aquilo que você tem é para compartilhar. E quando eu compartilho, eu creio. É bênção. É bênção de Deus. Só que hoje em dia, a honestidade está tão em xeque. A gente querer ajudar alguém está tão em xeque que o pessoal fica meio desconfiado. Na semana passada, eu estava no carro, andando ali na comunidade, eu vi que tinha uma senhora levando um senhor, e ele estava com a sonda, andando devagarzinho na rua, e eu vi que ele iria na rua do Ulisses, iria lá no final de uma rua, de um condomínio. Eu passei, voltei, aí parei do lado da senhora, quer uma ajuda? Não, senhor. Não, aí eu falei, não, eu não sou Uber. É de graça, senhora, eu levo a senhora onde a senhora... Não, obrigado. E a gente via nitidamente que aquele senhor precisava de uma ajuda. Só que hoje em dia, a bondade, irmãos, está tão em xeque. A gente coloca na balança, se alguém bater na sua porta e falar, olha, eu vi que seu terreno está cheio de mato, eu queria capinar, posso? E, sei lá, quem é esse cara? Você deixaria? Olha, eu quero lavar sua louça. Posso lavar sua louça? Você deixaria? Dificílimo, irmãos, hoje em dia a gente confiar nos seres humanos. Infelizmente. Mas entenda que Deus o criou. O seu propósito é para alcançar o outro. Deus, quando trouxe você no mundo, é para que você possa chegar até uma outra pessoa. Ninguém vai entrar na sua vida à toa. Grave isso. Ninguém chega até você à toa. Se chegou, foi porque Deus proporcionou algum meio. O meu não. Um eletricista aqui, meu, porque eu às vezes um eletricista aqui na Vila Aliança chamado Wilson, gente boa, bacana. Aquele cara que fala assim, você conhece ele, Roberto? Wilson, do lado da Universal. Aí fui trocar a lâmpada do painel do meu carro, deu problema. Aí, troca lá, troquei e ficou ruim. Fui lá, pastor, compra a original. Fui lá, comprei a original e colocou. Mas devido àquela lâmpadazinha que nós trocamos, comecei a rolar um bate-papo com o Wilson. Um papo com ele, um papo bem bacana, bem maneiro. Consegui falar do amor de Cristo pro Wilson. Pastor, que é isso? Rapaz, como é que eu vou esquecer a Bíblia, cara? Doido? Não posso. Não, a gente está aqui porque eu sou muito bom. Wilson, a gente não vai ser salvo pela bondade. Wilson, gente boa, da melhor qualidade, fantástico, cara fera. E eu tive a oportunidade de entrar na vida do Wilson através de uma lâmpadazinha de LED do painel do Gol G4 2008. O meu caidinho, com puro sangue. Ninguém entra na sua vida à toa. Quer conhecer o seu propósito claro e definido? Aprenda aqui. Segundo, você não é um terminal, você é um canal. Você não é o destino, você é o transporte. Ao chegar até você, Deus te utiliza para alcançar o outro. Deus quer abençoar a Janilza, mas vai utilizar o João. Deus quer abençoar a Penha, mas vai utilizar o Fernando. Deus quer abençoar o Roberto, mas vai utilizar a Leda. Deus quer abençoar a Neide, mas vai utilizar a Tamara. É assim que Deus trabalha, mas a gente pensa que é para mim. Quer ver um exemplo como é que Deus se humaniza? Ele poderia muito bem fazer do alto dos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Quando fala do próprio Cristo, que não usurpou semi-forma de Deus, mas se transformou-se, se humilhou-se em forma humana. Jesus precisava disso? Claro que não. Por quê? Jesus se humanizou, porque precisava ter contato com você, suas dores, suas crises. Rapaz, eu te entendo, porque eu também sou ser humano. Que seria muito fácil a gente falar, tu também é Deus? É muito mole, muito fácil. O Senhor é Deus, o Senhor faz pim-pim-pim, sai voando pelas nuvens, atravessa a parede. Não. Sinto fome, sede, tenho vontade, igual você. Então, a para alcançar o humano.
É com gente que Deus alcança gente. Aprenda isso e grave isso. Você não é um terminal, você é um canal. Quando você entender isso, você vai entender claramente os seus propósitos aqui na terra, diante de Deus. Terceiro, Deus sempre nos dará as melhores respostas, mesmo diante das piores perguntas. Como eu vou entender os propósitos da vida? É quando eu vejo que, mesmo diante das piores perguntas, Ele joga para mim as melhores respostas. Tudo vem de Deus. Estou em crise. Comece a indagar, comece a perguntar, comece a falar. Comece a falar, Deus, eu não estou entendendo isso. Quem responderá melhor sobre o objeto? O vendedor ou o fabricante? Responda para mim. Quem vai falar melhor sobre essa caixa? Aquele cara que te vendeu ou o cara que fabricou? O cara que fabricou. O cara que fabricou. Então Deus vai sempre nos dar as melhores respostas, ainda que as perguntas sejam terríveis e difíceis. E é assim que Deus trabalha, só que a gente só quer as melhores perguntas, as melhores respostas, aquelas que nos agradam, aquela que faz bem a alma. Lembra do ladrão da cruz? Lucas capítulo 23. Mesma cena, repare, mesma cena, mesmo ato, mesmo fato. 2 ladrões e Cristo no meio. Mesma cena, mesmo ato, mesmo fato, mas um queria uma resposta e outro já pegou uma outra resposta. A teologia do bandido, a teologia do ladrão. Se tu és o filho de Deus, livra-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, eu quero uma resposta para o meu bem. E geralmente não é assim que a gente começa a maquinar e a pensar. A lógica humana é: se eu sou filho de Deus, vou me dar bem. Se eu sou filho de Deus, eu não morro. Se eu sou filho de Deus, tudo vai ser resolvido da melhor forma. De onde você tirou isso, querido? Que pensamento é esse? Se eu sou de Cristo, tudo vai ficar bem. Tudo, pastores também morrem. Conheci 2 que morreram de Covid. 3, aliás. Um pentecostal e 2 batistas. 3 pastores que morreram de Covid. Pastores também morrem. Lembra do texto que eu preguei aqui? Como é que foi que morreu Eliseu? Doente da sua enfermidade. Eliseu! O cara que curou Naamã de lepra, mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio sujo, morreu enfermo. Aprenda, entenda isso, que Deus sempre vai dar as respostas corretas, ainda que a gente não consiga entender. O ladrão da cruz fala: salva nós também, o Senhor é filho de Deus, eu quero uma resposta boa. A lógica é essa: se eu estou contigo, tu comigo. Não é assim, irmãos, não é assim. E a gente procura sempre querer livramentos diante das situações que a gente passa nessa vida. A gente às vezes até pede a Deus livramento para as nossas piores bobagens. A gente pede até livramento para as consequências das nossas bobagens. Trair, me perdoe, trair minha esposa, me perdoe, tem misericórdia de mim. Sim, está perdoado. Mas tu vai pagar a pensão alimentícia, porque tu engravidou tua amante. Perdão não exclui consequência do pecado. O perdão não exclui consequência do erro. Às vezes a gente pede perdão e quer que Deus intervenha até dentro das nossas piores bobagens. Não seja igual a todos, irmãos. Seja diferente. Deus não trabalha na lógica humana, trabalha na ilógica do homem. A lógica é: se tu és filho de Deus e eu sou servo do Senhor, eu vou me dar bem, me tire da cruz, me salve daqui, me mande embora para casa. E nem sempre é assim. Falei já com vocês, falo mais uma vez. Esse negócio que ora, que melhora, é para vender adesivo de carro, não é verdade? Que nem sempre as coisas se melhoram. E nem por isso você deve deixar de orar. Grave isso. Grave isso. O fato das coisas não melhorarem por você estar orando não te dá um motivo de você parar de orar. Eu oro, não aconteceu, mas eu continuo de pé com a minha fé. Continuo orando.
Nem sempre a cura é uma regra. Louvado seja Deus que foi regra na vida do diácono Otacílio. Quarta verdade, por aqui eu encerro. Para a gente entender com clareza os propósitos de Deus. Troque, aprenda isso, troque os meus pelos seus. Troque os meus pelos seus. Ou seja, essa visão antropocêntrica, essa visão de você colocar dentro de você, olha, meu. Essa visão que o homem é o centro de tudo. Se a gente não compreender isso, irmão, a gente vai ter problema. Erramos já no ponto de partida. Já começamos querendo. Troque, olha, não é meu, é seu, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui porque eu entendo que é do Senhor. Estou aqui porque eu entendo que o Senhor deseja para mim. Não são minhas vontades, são as suas. A gente já começa desde pequeninos, já fazendo os desejos, os pedidos. O que é que você vai ser quando crescer? Eu quero ser, as mulheres, né? Eu quero ser bailarina, eu quero ser modelo. Os homens, eu quero ser ator. Aí cresce, vira um ator mental. Quero ser ator, quero ser jogador de futebol. E nem sempre isso acontece. Eu lembrei de uma brincadeira, eu brincava muito lá no norte, não sei se vocês brincavam aqui. Uma brincadeira de criança, que a gente colocava um quadrado, aí puxava assim 3 riscas para cá, 3 riscas para lá, e colocava em cima, 1, 2, 3, representava 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Embaixo, pobre, rico e milionário. O que é que você vai ser? Pobre, rico e milionário. Quer que vai casar com quem? Falava 3 nomes de mulheres, namoradas, e para no final saber quantos filhos você vai ter, com quem você vai casar, se vai ser pobre, rico ou milionário e vai morar onde. Aí contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocava a idade, né, no meio, não sei, contava e arriscando. Aí no final, você vai casar com a Joana, vai morar na Holanda, vai ter 3 filhos e vai ser pobre. Caramba, pobre na Holanda. Até ser pobre na Holanda é bom, né, hoje em dia. Então veja que desde a tenra idade, desde pequenino, a gente já sonhava em ter, jogar. Troque os meus pelos seus. Não são meus planos, não são meus sonhos, são os sonhos de Deus. Aquilo que Ele deseja. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, você não pode fazer nada. Certa feita, Deus chama Moisés, e Moisés está com um galerão, mais de quase 5 milhões de pessoas. E Deus falou assim, Moisés, a minha presença, vou mandar um representante, vai com vocês até Canaã. Moisés fala assim, se a tua presença não for comigo, de maneira alguma sairei desse lugar. Êxodo capítulo de número 33, versículo 15. Se a tua presença não for comigo, de maneira alguma sairei desse lugar. Você nunca saberá o muito de Deus, se Deus não tiver o muito de você. Não vai dar para você entender quem é Deus, se Deus não conseguir compreender quem é você. Por isso que você tem que trocar aquilo que é meu, por aquilo que é do Senhor, aquilo que é seu. São seus planos, Deus. Estou aqui para fazer a sua vontade. Estou aqui para compreender aquilo que você quer. Toda vez que você mirar Deus como alvo, você sempre vai acertar em você. Mire, tenha o Senhor como alvo, que com certeza vai cair em você. Nada que a gente tenha é nosso. Tudo é de Deus. Nele foram criadas todas as coisas para Ele. Tudo é dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aprenda, querida igreja, os seus propósitos claros e definidos nessa noite. A gente vai aprender muito sobre os propósitos de Deus durante esses dias. Não é à toa que a gente está passando por aquilo que é à toa. Todo mundo é unânime nesse discurso. Não sei, não vou falar, é por isso. Não sei. Alguma coisa, creio que Deus quer mostrar. Basta a gente parar e entender. O importante é a gente compreender que aqui na terra você não vai levar nada.
Nada, 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 nada. Outra vez eu ouvi numa frase de caminhão, essas frases engraçadas, né? O cara colocou assim: nasci nu, careca e sem dente. Se morrer sem nada disso já é lucro. Verdade, não é verdade? Tem uma história que conta-se de Alexandre o Grande. Não sei se é fato verídico, não sei não. Conta-se aqui atribuído a ele. Alexandre o Grande, da Macedônia, o cara que quase unifica todos os países, conquista todas as cidades. Conta-se que certa feita, no leito de morte, o rapaz morreu no auge da juventude, aos 33, 35 anos de idade. Morreu no auge da sua juventude. Conta-se que ele chama os seus conselheiros e diz assim: olha, eu estou prestes a morrer. Quando eu morrer, na minha sepultura, quando for me enterrar, coloquem minhas mãos para fora. Eu quero ser sepultado com as mãos para fora. Os conselheiros de Alexandre ficaram indignados com aquele pedido e falaram assim: mas Alexandre, por que você quer ser sepultado com as mãos para fora? E Alexandre falou, para mostrar para todo mundo, que desse mundo não se leva nada. Não se leva nada. Tudo é de Deus, para Deus. Beba água de coco, come, chupa o mais caro que tiver aí na padaria, aquele crocante com chocolate, com amendoim, aquele que você fala: meu Deus, se eu tirar vai faltar. Compre, irmãos, chupe, irmãos, aproveite a vida, aproveite. E uma vez aproveitando a vida, contribua para que outros também aproveitem da vida que você tem, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado porque nós aprendemos um pouco da sua palavra sobre uma vida com propósito, os propósitos que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos ajude a compreender com muita clareza. O primeiro princípio de todo propósito é ter Deus como o centro de todas as coisas. Tudo foi criado pelo Senhor, para o Senhor. Nos ajude a entender que se nós colocarmos o Senhor como propósito, um desejo ardente no coração, muitas outras coisas dos nossos propósitos nós vamos entender. Nos ajude como igreja a compreender com muita clareza tudo isso. Oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. 45 minutos. Pregação. Deus abençoe. Espero que na próxima quarta-feira falar com a Dilma, se dá para a gente ter aqui o teclado, o som. Mas convide, gente. Na oração do Eli, ele pontuou bem. Primeiro culto à noite pós-pandemia. É por isso. E a Genilda falou que ia fazer o que no primeiro culto à noite? Eu não esqueci não. Lembra? Eu não esqueci não. Não, eu vou esperar quando a Tacílio dar o testemunho. Eu vou colocar a música. Está aqui gravado. É muito bom a gente retornarmos, né? Da noite, após pandemia, irmãos. Quando chegar lá então, aí que vai ser o chororô. Que louvado seja Deus. Primeiro culto à noite, pós pandemia, diante de quase 100 mil mortos. Não é à toa, é motivo de gratidão. Glória a Jesus. Tem algum líder que quer dar algum aviso? Tamara, algum aviso? DVD domingo 8h30. A escola bíblica dominical, domingo 8h30 da manhã, tá bom? Quero mais uma vez fazer alusão aqui à presença do irmão Fernando, de moça bonita. Pastor Fernando, muito bem-vindo, que Deus abençoe. A mamãe do diácono Otacílio, Maria, mais alguém? Não, né? Todos de casa. João Vitor, vem aqui, esteja orando. João Vitor vai estar orando pelo término desse culto, após a oração de João Vitor, eu estou impetrando a bênção apostólica. Peço oração pela obra, o Roberto já pediu, irmão, é complicado. E vai faltando, vai dando desânimo, mas Deus é conosco. A gente está conseguindo. Viu que o piso está lá bonitinho. Eu até, em tom de brincadeira, mas falando sério, falei: Romário, Roberto vai lembrar, eu quero esse piso pronto até o segundo domingo de agosto, até o Dia dos Pais.
assim, brincadeira, pastor, assim não, pastor, não, eu quero logo para lá. Ainda que não venhamos utilizar o altar, pelo menos embaixo, porque, como a Tamara pontuou, pastor, faz frio, realmente, hoje até que não, mas pode chegar frio aqui e a gente ficar meio complicado com a garganta. E eu falei, Romário, por favor, vamos ver se consegue terminar isso aqui até o segundo domingo, ou seja, só na próxima semana, né? Tem ainda esses dias, próxima semana, para a gente tentar terminar até o altar. E contribua, irmão, tá bom? Com as suas orações, com as suas ofertas, com os seus quitutes, a comidinha, que é muito boa, muito bom mesmo. Deus abençoe a todos. Oremos, Senhor Deus. Muito obrigado, estamos muito unidos, te adorando, ó Pai, te agradecendo por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado por mais um culto em sua presença, ó Pai. Que todos aqui possam estar te adorando com única sua voz, com único só espírito de verdade, ó Pai. Pois como é bom estar em sua presença, Pai. Como é bom te adorar em união, ó Pai. Amém. Eu tenho certeza que esses tempos ruins vão passar e tempos bons vão vir, ó Pai. Que sua igreja estará reunida novamente, todos juntos, ó Pai. Que tudo isso acontece aqui vai de sua vontade. Amém. Eu acredito que isso tudo tem o propósito de ser ensinado pelo Senhor, ó Pai. Amém. Senhor, muito obrigado por hoje, muito obrigado por tudo que vem de maravilhoso, ó Pai. Amém. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre essa igreja e sobre todo o seu povo nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos. Na sala, tá?